O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei o direito de dizê-la. Todo indivíduo é fruto do seu trabalho e seu esforço. Ei, salve galerinha! Aqui é o professor Elvis, o seu professor de História, o seu professor de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje nós vamos trabalhar alguns ismos, principalmente aquele conteúdo que sempre está na prova. Iluminismo. Nós vamos começar falando algumas características iniciais quando nós começamos a pensar sobre esse assunto. O que é que a gente lembra quando fala de iluminismo? Iluminismo é a ideia da sociedade das luzes, da era das luzes. Por quê? Porque inicialmente, se você está emanando um movimento de luz, subentende-se que nós estávamos nas trevas, estávamos na obscuridade, estávamos na escuridão. Então, a gente pensa naquele período antes, da Revolução Industrial, a gente vai pensar naquele período feudal, aquele período de uma sociedade estratificada, uma sociedade que ela é pautada numa descentralização de governos, numa sociedade em que você era totalmente pulverizada em feudos, em pequenos pedaços de terras governados pelo senhor feudal e alguns condados por reis. E aí a gente lembra que é um período em que a racionalidade ela era pautada na questão da religiosidade. Tudo era explicado por um viés divino, inclusive do seu nascimento ao que você faz até sua predestinação à morte. Então, iluminismo é uma parte da premissa da história que tenta justificar o conhecimento de mundo e do próprio ser humano como uma questão científica, numa mudança de ruptura de pensamento e de estrutura social. Claro, a gente remete a pensar uma pequena característica que faz e muita diferença que temos ali no período grego-romano, que é a busca da razão. Então, o iluminismo nada mais é do que buscar a razão, buscar a racionalidade, buscar uma explicação plausível, não só de mundo, mas também com a contribuição de conhecimento de universo, de conhecimento de sociedade, de conhecimento de medicina e de todas as áreas da ciência que vão surgir a partir daí. O iluminismo ele tenta quebrar algumas das estruturas do antigo regime. Essa nomenclatura é utilizada porque essas características não podiam passar para essa nova etapa da história. E aí existem alguns pontos que são muito cruciais para que a gente possa entender o combate desse pensamento. Lembrando que esse pensamento ele é um pensamento elitista, ele é formado pelos filósofos da época que tiveram um alto grau de instrução, que vão influenciar os movimentos sociais nos demais cantos do mundo, beleza? E aí, claro, a primeira característica que nós vamos mencionar é a questão do mercantilismo. Galera, é só tu lembrar que nesse período é um período em que o governo é um governo centralizado na figura do rei. Então, o rei, o monarca, o absoluto, ele domina toda a estrutura econômica do país. Então, você tem uma ideia de economia planificada. Então, essa economia, ela é uma economia centralizada na figura de uma pessoa. E, claro, a estrutura econômica, ela é pautada na questão comercial e na exploração de colônias. E essa colônia, ela tem o papel fundamental de mandar matéria-prima para ser manufaturada e ter essa ligação comercial específica, conhecida como pacto colonial, que a gente sabe muito bem que é a forma de exploração da metrópole sobre a colônia, uma vez do qual ela não pode comercializar com mais nenhum país a não ser a sua metrópole, beleza? Outro ponto que é importantíssimo que nós não podemos deixar de mencionar é a questão do absolutismo. E claro, o pensamento iluminista ele é totalmente contra. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, da legislação, das leis, o poder ele está instruído na figura de uma pessoa. Então essa pessoa ela pode legislar a favor de si próprio e ela pode fazer o que ela quiser. Por quê? Porque o reino é dela e o poder ele é herdado de maneira hereditária, de maneira consanguínea. Então você imagina que
que você tem um filho e esse filho ele vai herdar não só a riqueza, mas ele vai herdar o poder, o reino, as leis, a alta responsabilidade que existia naquele período. Então, do ponto de vista iluminista, o Estado ele precisava ser livre. O Estado ele precisava ser dividido o poder, a estratificação do poder, coisa que nesse determinado momento vai ser altamente construído, pensado para que essa estrutura ela pudesse vir ter um fim, ela pudesse vir acabar. Terceiro ponto que a gente pode mencionar é a questão da intolerância religiosa, meus queridos. Intolerância religiosa, ou seja, você não conseguir ficar próximo daquilo que você não gosta, ou seja, do ponto de vista religioso, é só você imaginar a estrutura que estava posta anteriormente, era uma estrutura que era totalmente pautada no viés cristão, no viés da Igreja Católica Apostólica Romana. E claro, essa estrutura, o mau uso que foi feito, consociado com o Estado, e claro, como ela estava sendo posta para a sociedade, fez com que a população ela ficasse à mercê principalmente da questão de impostos, né? Os impostos eram bastante acentuados para a população que sustentava uma classe que era a classe clerical, certo? Uma explicação de mundo pautado no viés religioso. Isso, os pensadores iluministas não vinha muito bem, porque a ideia era ter uma racionalidade, um pensamento racional. E claro, a Santa Inquisição, ela era o fenômeno histórico que mais se discutido no momento. Você não poderia professar uma fé diferente, podendo correr o risco de ser taxado como bruxo. Isso levaria a uma Santa Inquisição, você que poderia ser julgado e morto, né? Queimado à fogueira, ou ser morto por flechas, enfim, uma série de ser torturado. Então, isso não pegou muito bem nesse determinado momento. E claro, é um dos fatores que contribui para que o pensamento iluminista seja contra. Um outro ponto que a gente pode mencionar é a sociedade estamental. Ela é feita em estruturas sociais. Então você tem o clero, você tem a nobreza e você tem a pobreza, você tem os plebeus. Essa sociedade não te dá liberdade de fazer o quê? Uma mudança social. Você não consegue mudar, ascender de sociedade. Então se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre, você vai morrer rico. Então essa estratificação, ela era ruim. Lembra que a sociedade que está em ascensão nesse período é a sociedade burguesa. E a sociedade burguesa, em sua maioria, que foram as pessoas que acumularam o capital da questão comercial das grandes navegações, eles não tinham títulos, em sua maioria. Existia a classe burguesa que tinha títulos de duques, de barões, né, que compravam o título, tinham mais dinheiro, mas não participavam do que? Das decisões políticas. E isso era muito importante, uma vez que quem era o pagador de imposto era quem? Eram os burgueses. Então você tem o quê? Uma sociedade estamental. E por fim, eles eram totalmente contra a servidão, porque a servidão e a escravidão eram dois fenômenos de estrutura trabalhista que não contribuíam com o sistema capitalista em ascensão. Lembrando que a gente está falando do século XVII, século XVIII, a gente está falando na entrada da segunda fase do sistema capitalista. E isso era muito importante para que se tenha o quê? Uma acumulação de capital e uma formulação de mercado consumidor. Então, recapitulando, nós estamos falando dos pontos principais relacionados ao combate do iluminismo. Então, o iluminismo combatia o mercantilismo, o iluminismo combatia o absolutismo monárquico, o iluminismo combatia a intolerância religiosa, a sociedade estamental e, claro, para a gente não deixar de ressaltar, a servidão e também a escravidão. Gente, eu espero ter ajudado vocês nessa explicação e a gente vai continuar mostrando o conteúdo dos demais capítulos. Não esqueçam, resolva as atividades, eu vou mandar dentro da plataforma e, claro, acompanhe com a gente na Escola Disneyland. Valeu! Um abraço!